Bom, então com tudo explicado aí, o que é a quarentena lives, a conhecimento lives. Bom, eu seria o apresentador de vocês aqui hoje. O nosso convidado aqui é o Xande do Astoria Ramp Club, como muitos de vocês conhecem. E hoje vamos falar de criação de podcasts. Bom, antes de tudo, eu queria contextualizar vocês aqui sobre o mercado de podcast, o que vem acontecendo aqui no Brasil, né? Então, vamos lá. Ano passado, a gente teve uma ascensão do podcast aqui no Brasil. Então, tivemos o Spotify Summit aqui no Brasil, tivemos vários conteúdos legais. Então, como alguns de vocês sabem, o Jovem Nerd começou com tudo isso no Brasil há muito tempo atrás e ano passado teve uma alta ascensão de podcasts. Vários podcasts, vários programas, e o que é bem legal. Eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Ano passado o Ibope ele fez um censo onde 40% dos usuários de internet eles também são ouvintes de podcast. Então a gente tem esses dados hoje para compartilhar aqui com vocês. Então 40% da internet ouve ou já ouviu podcasts, e o Brasil é o segundo país maior consumidor de podcasts, a gente só perde para os Estados Unidos. Então, é um mercado que está vindo em ascensão, é um mercado que esse ano tem tudo para se consolidar, principalmente com o pessoal ficando em casa e tudo mais. Então, esse ano, em 2019, uma consultoria chamada Deloitte, ela fez uma projeção onde, sem contar com o coronavírus e tudo isso que aconteceu, a gente tinha uma projeção que em 2020 o mercado de podcast ia movimentar mais de $1 bilhão no mundo. Então, o ano passado era um mercado em ascensão, hoje já é um mercado consolidado. Então, para quem não conhece o Astoria Ramp Club, o Astoria Ramp Club é um podcast serial e ele tem episódios de estilo audiodrama. Então, temos exemplos de alguns podcasts, tem o True Crime e o Dr. Morte, mas o Astoria nem sempre foi assim. Então, eu queria abrir aqui a palavra, né, para o nosso ilustre convidado, para comentar quando que ele teve a ideia desse podcast, quando que você teve, né, Xande? E de onde surgiu tudo isso, de onde surgiu a ideia do Astoria. Então, vamos lá. Tá, pegando bem do começo, eu acompanho o podcast, eu acho que desde 2010, mais ou menos. Jovem Nerd também. Escutava toda sexta-feira, religiosamente, o meu parceiro de podcast, de projetos inteiros no seu Evil Kids, que é o Sr. Durden, ele tá de prova. E sempre falando, você tem que escutar o último Nerdcast. Então, o podcast sempre foi algo que tava ali, sabe? Sim. Consumia e eu me apaixonei muito pela mídia de áudio. E do podcast eu comecei a procurar audiobook, audiodrama, e aí fui criando essa vontade de fazer um podcast. Quando começou o Astoria, na verdade, é o meu primeiro podcast real mesmo, ele foi um chamado Epítome do Haroldo, que teve 2 episódios, mas deu muito errado. Que era sobre assuntos aleatórios, um mais aleatório do que o outro. Eu tive 2 edições, mas foi muito bom para eu aprender o básico de como começar a editar, como começar a fazer as coisas acontecerem. E depois eu fui me encontrar de novo novamente com o meu colega, o Sr. Durden. E a gente teve a ideia de fazer um podcast agora voltado para falar de música, que ia ser o Astoria Ramp Club. Quando aconteceu da gente começar a fazer o projeto em si, começou a ter uma ideia de misturar um pouquinho desse ambiente de lore, sabe? Porque com o Kaique eu já tinha feito o quadrinho, o nosso quadrinho antigo, histórico, né? A gente tem um histórico de... Os projetos do selo Evil Kids, eles são voltados para a criatividade. Deixa eu só mexer na minha lâmpada aqui. Tá bom. Pronto. Eles são projetos voltados para esse âmbito de criatividade e a gente falou, a gente pode fazer um podcast sobre música
Mas a gente não quer falar só sobre música, a gente quer trazer uma experiência diferenciada, uma coisa que ainda não estava acontecendo. E tem um youtuber que eu gosto bastante, que se chama Sr. Wilson, do Colônia Contra-Ataca, um canal de games. Sei, conheço. Ele tem nos vídeos dele um conteúdo assim que ele faz um review de um jogo, e junto com o review ele conta uma história, assim, como se fosse um próprio universo dele. Eu achava, caraca, isso é muito legal. Então a gente pode implementar algo assim no podcast, né? Sim. E aí foi surgindo... que hoje também, né, a gente só vê mais podcast assim, direto, né? Como se fosse só um bate-papo e tudo mais. Dificilmente a gente vê um podcast, que nem você falou, citou 2 exemplos pra mim, né? O True Crime e o Dr. Morte. Só que dificilmente a gente tem um podcast voltado pra lore, né? Tipo, com 80% ou mais só voltado pra lore, né, do conteúdo. Sim. E quando a gente começou a fazer o História, desde o primeiro momento, a lore ela já estava ali implementada. Ela seria o nosso diferencial. A gente falaria sobre música semanalmente, agora não mais. Mas a gente falaria sobre música semanalmente, porém, tudo isso atraindo as pessoas para essa história que a gente queria contar. Sim. E toda a ambientação, o formato do podcast, até o próprio nome dele, de ser um clube noturno, ele vem pensando já em lore, sabe? Já pensando nesse conteúdo que pega um pouco desses elementos de audiodrama, até de áudio seriados, que são bem mais comuns lá fora do que aqui. Aqui eu acho que poderia dizer que nós somos os primeiros. Os pioneiros. Exatamente. Que foi que nem eu disse, dificilmente você vê, a gente tem mais podcast com informação ou bate-papo, né? Então, assim, é legal que vocês estão entrando com isso, né? Eu até vejo um pouco da inspiração em audiolivros, né? Que você disse, você é um grande fã de audiolivros, então eu vejo essa inspiração também de você contar uma lore através de um podcast, nisso do audiolivro também. Internacionalmente é muito mais reconhecido, né? Esse tipo, né, de podcast. Então é muito interessante que o História, ele vai se moldando, sempre teve uma história por trás, né? E aos poucos ele vai se moldando mais para esse lado da lore, né? Sim. Antigamente a gente tinha um formato... O formato antigo, ele era... A gente tem o nosso episódio completo, porém a gente contava essa história, ela era desenhada em cenas pós-créditos, ou seja, no final de alguns episódios, acontecia de ter um pianinho, assim, uma notificação de que ia entrar o conteúdo de lore. Sim. E a dificuldade, principalmente, era convencer a pessoa a conhecer a lore, entendeu? Ouvir o podcast. O que ajuda muito, no caso, é a parte de arte, sabe? Era um projeto meu e do Sr. Durden, mas hoje tem, tipo, eu conto 9 pessoas junto com a gente, sabe? Que ajudam demais, cara. Eles dão um gás inacreditável pra gente. Sim. É legal que, assim, até pegando uma outra ponta desse tema, né? A sua paixão por fazer isso, né? A paixão da equipe por fazer isso. Porque, convenhamos, vocês são os pioneiros, né? E, assim, para virar, se não é uma coisa que você gosta, você tá pensando só em visualização, grana, esse negócio, esquece. Você tem que fazer uma coisa que você curte. E eu vejo essa paixão em você e principalmente na sua equipe, né? Que tá todo mundo integrado, tá todo mundo junto, tentando fazer o melhor, né, pra história. Sim. Hoje, a grande maioria do pessoal que trabalha comigo na história são os meus amiguinhos. Um beijo a todos vocês. Meio que divide eu divido a parte de roteiro com meu amigo Joshua. A gente escreve juntos os episódios. Ele entrou recentemente, mas, cara, ele já me ajudou muito. A parte de arte fica por conta da Gabriela Costa, que fica marcada em todos os nossos arrobas, né? @degabri, que faz parte visual. O Felipe Gomes, Alexandre Gomes, a Véia, a Meão, a Rafa, o Joshua, eu, o Sr. Durden, Matt. Muita gente emprestando as vozes para
criar essa história. E eu pego tudo, edito, jogo. E, inclusive, você teve uma grande evolução, né? Não só em equipamento, mas em edição também, né? Sim, cara. A gente mudou o formato recentemente. A gente falava sobre música e tinha o nosso diferencial, que eram as cenas pós-créditos contando a lore. Só que, recentemente, a gente teve problemas com o nosso provedor. E por conta das novas mudanças de diretrizes, a gente percebeu que se a gente fosse continuar, eles iam dar todo o apoio pra gente se a gente fizesse a nossa obra original. Só focando nela, totalmente. Então, sim. a gente colocou uma série de reboot, né? Sim, é uma espécie de reboot, porque o conteúdo que já tinha sido visto, ele ainda tá lá. Só que agora a gente recheou ele com mais algumas coisas. E a experiência que a gente ganhou editando os últimos 50 episódios não tem preço. Que é importante, né? Até ficar essa mensagem que, assim, o sucesso, né, digamos, ou até a sua melhora em edição e tudo mais, não viria se não fosse sua persistência, né? Se você não olhasse e falasse, não, dá pra melhorar aqui, dá pra melhorar ali. Se você desistisse, tipo, na primeira que você achasse que não tava tão legal, você não chegaria onde você tá hoje, né? Real, exatamente. E desculpa, eu queria comentar com você agora... Olha o Corongas vírus. Queria comentar com você agora também a gente falou do começo, né, da ideia, essa concepção da ideia, né, de onde veio, e também ressaltando a importância da referência, né, como você já tem uma bagagem por trás, molda o que você quer fazer agora, né, que no seu caso você já ouviu o Jovem Nerd, você ouvia audiolivros, mas eu queria falar com você com quais equipamentos você acha bom para começar e com qual que você começou. Então, quando você fala vou começar um podcast, existem eu gosto de colocar podcast de rico, podcast de pobre. Os dois você consegue fazer. Se você conseguir começar com o podcast de rico, parabéns, porque não é barato. Geralmente o que você precisa, antigamente era muito mais difícil. Antigamente, para você gravar um podcast, você tinha que ter muito mais vontade, porque além de equipamento, eu acho que a parte mais difícil era a produção de um. O software de edição antigamente era mais escasso. Até sim, mesmo se não me engano, só tinha o Audacity, né? Aberto, isso, não, só o Audacity. E os softwares de divulgação do podcast, que você tinha que criar um site, criar um feed, era algo que... Até mesmo para você ouvir o podcast, você tinha que registrar ele num agregador de podcast, que era algo que lia feed. Então, geralmente era algo que afastava muito a pessoa. Foi por isso que o podcast, por tanto tempo, ficou como nicho, porque era muito difícil as pessoas entenderem que tipo de mídia era aquela. O rádio, você aperta o play e você está escutando. Para o podcast, não. Você tinha que ir atrás, o que, por um lado, traz um público bem mais fiel. Sim. Então, voltando para começar, se você quer começar um podcast, hoje em dia o que você precisa é um computador e um fone de ouvido. Só. Existem muitos softwares que facilitam a gravação de podcast hoje em dia. O que é recomendado fazer é você começar e aprender edição. A qualidade de som hoje em dia, gastando um pouquinho, pelo menos, sei lá, acho que uns 100 até uns R$200, é pouco para muitas pessoas, é muito, mas existem coisas de podcast que vão a R$2.000 e o céu é o limite nessa hora. Mas, para começar, você consegue começar sim com o básico hoje. Sim. E aí é só questão de evolução. A gente tem bem exemplos de diversas áreas, né? Que não é o melhor equipamento que vai te garantir alguma coisa, né? O que é o seu poder de contar uma história ou o seu poder de deixar bem claro o que você quer desde o começo. Então, que nem aqui a gente está fazendo uma live, os dois com o celular, o intuito é esse, tipo, só uma conversa. Então, você vê que tem um intuito claro, o equipamento não é um equipamento de última tecnologia, todo mundo tem um celular, então dá para fazer. Eu vejo mesmo com podcast, fotografia também,
design, enfim, N áreas aí, né? Eu achei interessante que você falou também desse set, né, do Pobrecast e o RicoCast, né? Então eu quis ressaltar isso também, que não só o equipamento, né, a gente importa de verdade. Como você falou, só um fonezinho, um computador e um programa de edição que você entenda já pode te abrir muitas portas, né? Existem coisas que podem te facilitar, sabe? Tutorial no YouTube, livro de como aprender a editar. O Léo Lopes, o editor do Nerdcast, ele tem um livro que se chama Podcast Guia Básico. A venda em todas as livrarias, jabazão de graça, mas esse livro é muito bom porque ele te ensina o básico e ele diz exatamente isso. Se você tiver um fone e um computador, você consegue ter o seu podcast. Hoje em dia, o nosso provedor, que é o Anchor, que inclusive tem propagandas dele no Spotify, que eles são parceiros, inclusive, ele tem uma opção que você aperta REC e pronto, você está gravando o seu podcast. Nossa. Não recomendo muito por causa que pode criar ruído, isso, mas ele também facilita você... Ele se tornou um grande facilitador de distribuição de podcast. Legal. Foi justamente com a entrada da plataforma podcast, né, em grandes outras plataformas como Spotify, Apple Music, por aí vai, né? Se tiverem outra, podem listar aí embaixo, mas eu vejo como a entrada no Spotify, na plataforma de podcast, já deu um boom enorme no que a gente consome, né? Porque antes podcast, que nem você falou, não era uma coisa de nicho, era dificilmente você iria assistir. Então, essas pessoas que queriam ouvir um negócio mais bate-papo, tinham que recorrer a uma live no YouTube, por exemplo, uma live gravada, algo do tipo. Então, juntou essa facilidade, né, de você só dar um play e ouvir a qualquer momento o podcast, que nem um rádio mesmo, um rádio no carro. Porque muitas pessoas escutam hoje a caminho do trabalho um podcast, ao invés de ouvir uma rádio, coloca lá um Nerdcast, um Me Poupe e tudo mais, porque tem alguma informação relevante. Então, tá fazendo o papel da rádio, né, que a rádio fazia antes, né? Hoje é o podcast que a gente vê no Spotify, é esse papel que ele tá fazendo, né? Então foi muito interessante isso também, esse boom. E em vários sentidos, você tem... Na rádio você tem podcasts apenas sobre... Podcast não, você tem programas de transmissão sobre notícias, sobre música, entretenimento, mas no universo do podcast você vai encontrar um podcast sobre qualquer coisa, sabe? Com certeza. Com certeza. Tão vasto. E, tipo, se você não encontrar, é um sinal de que você poderia estar fazendo o seu. Isso é uma regra importante até para quando você vai criar alguma coisa, né? Você está buscando alguma coisa para criar e eles falam, a melhor criação é algo que você sente falta. Então, essa vai ser a melhor criação para você. E é o que você falou, o podcast. Se você não encontrar um podcast que você queira, faz você mesmo, tenta. Por que não? O não, a gente já tem, né? O importante é a gente correr atrás. Vamos lá. Tem aqui uma pergunta engraçada para você. Eu quero que você pense muito bem. Mas qual que é a sua melhor história nesse tempo trabalhando com o podcast do Astoria Ramp Club? Tá, melhor história. Pode ser um momento, pode ser... sei lá. Cara, eu tenho algumas. Mas eu acho que a mais divertida foi no Summit, que você já comentou, do Spotify. Do Spotify. Que foi o primeiro evento, né, da América Latina. Na verdade, primeiro um evento mundial de podcasts pelo Spotify. Primeiro foi no Brasil. Isso foi eles que falaram, isso foi eles que falaram. Eles frisaram bastante sobre isso, até eles falaram. E... Peraí que eu vou pegar aqui, rapidinho. Beleza. Eu tinha separado pra mostrar aqui. Tomara que mostre na câmera. Assim. Vou mostrar que nem blogueira, assim, sabe? Esse aqui era... Olha só. Dá pra ver? Acho que deve estar de trás. Dá pra ver. Deve estar invertido, assim, talvez. Mas... Ele foi um evento pra podcasters, né, mesmo, pra gente entender as diretrizes que a plataforma queria trazer e tal. E
foi muito importante a gente estar ali. Foi só eu no dia, podia ter levado o pessoal, mas era semana pré-ENEM. E naquele dia foi um dia em que a gente conheceu os ídolos os caras que a gente se inspirava, sabe? Porque foi um momento que a gente andava por lá e todo mundo que a gente olhava falava, cara, aquele ali é o Tato do Ultra Geek. Eu vi o podcast dele, aquele cara era o Azaghal, aquele cara é o Azaghal. Okay. Nossa, aquele cara é o Azaghal. Só. A hora que eu senti o peso de onde eu tava foi quando era um local grande, assim, aberto, né, tocando música. Tinha uns displays, assim, pra você colocar o nome do seu podcast no Spotify, e aí ele tocava uns trechos de 1 minuto, assim, de algum episódio que você selecionasse. Aí eu fui lá em todos, escrevi a história Ramp Club pra todo mundo ouvir. E quando eu tava indo ali pegar um café, do meu lado parou um cara, assim, grandão, de camiseta azul, né? Olha, eu falei, nossa, é a cara do Léo Lopes. Aí você olha de volta, meu Deus, é o Léo Lopes. E aí a gente conversou com o Léo Lopes. A parte engraçada foi eu ter pedido um emprego pro Jovem Nerd. O Jovem Nerd tava lá, ele fazendo a palestra. Inclusive foi um dia muito bom, porque eu virei amigo de um intruso, que era um garoto que não tinha um podcast lá, mas ele tava lá porque ele queria fazer um. Conseguiu entrar. Aí ele estava ali conversando com ele, e aí tinha uma pessoa sentada assim na minha frente, com cabelo castanho, né, baixinho. Eu olhei assim, tipo, você conhece essa nuca, né? Aí olhando pra frente, assim, pro palco, aí essa pessoa sai assim, se desloca, indo pro lado e joga um copinho de plástico no lixo. Aí quando ela volta de frente, era o Jovem Nerd, né? Aí ele nossa, ok. Ok, aí, de boa, é só o Jovem Nerd. Aí começou a palestra, aí ele levantou de onde ele tava e foi lá fazer a palestra dele. Aí ele falou com todo mundo, aí a gente voltou, ele falou, ele tava ali parado, eu falei, mano, vamos lá conversar com ele? Aí vamos. Aí, cara, eu escuto o cara há 9 anos, eu tava chegando perto dele, eu falei, mano, o que eu vou falar pro Jovem Nerd? Aí quando eu cheguei a primeira coisa que você falou, nossa, Jovem Nerd, me dá um emprego. Aí ele olhou pra mim assim, ele deu uma risada. Aí ele falou, mas você já é podcaster. Porque no meu crachá tá escrito aqui, né? Tá, tipo, podcaster. Né? Aí eu olhei e falei, que pena. Aí a gente tirou foto. Aí eu virei pro meu colega assim e falei, tipo, se eu não tivesse com podcaster, você acha que ia me dar um emprego? Aí, tipo, não. Pode ser, né? E eu conversei também com o Tato do Ultra Geek, explicando pra eles as ideias e tal. Eles gostaram, não sei se eles foram educados, mas falaram que a ideia era super legal. Eu gosto de pensar que eles estavam elogiando de verdade. Não, vamos pensar pelo lado positivo mesmo. Na minha cabeça é assim. Nossa, mas você vê que só um evento, né? Tipo, eu lembro, se eu não me engano, o Jovem Nerd dá um trampo puxando. Pelo amor de Deus. Então, vamos fazer essa petição online aqui. Vamos lá abrir. Então, vai ser ver Vou enviar essa live como é importante, né? Como que foi importante o Spotify Summit aqui no Brasil, inclusive, né? Que você falou, eu não vi isso. São informações do Spotify, então vamos considerar que é o primeiro evento do mundo. Foram eles que falaram. Mas você vê a importância, né? Tipo, que eu lembro na época era super restrito também, né? Pra você conseguir um convite e tudo mais. Então, pra você conseguir entrar, tipo, lá, mano, já é difícil. Aí, quando você tá lá, você vê seus ídolos, mano. Então, eu imagino pra você que foi uma baita, tipo, um choque, né? Tipo, nossa, onde que eu tô agora, né, mano? Tipo, quem diria que depois de começar o primeiro podcast, eu estaria aqui no Spotify Summit, tipo, ao lado dos grandes, do dono do Spotify e afins. Nossa, outra parte engraçada foi quando veio uns caras assim, né, todo de terno e tal, tipo, engomadinho, e ele veio assim e perguntou em inglês, né, tipo, where's the stage one?
tipo, onde é o palco? Aí eu falei, tipo, I don't know, I'm sorry. Aí ele, it's okay, saiu andando. Eu falei, nossa, gente, tem gente americana aqui, né? Nossa, não sabia. E aí, quando começou a palestra, era o presidente do Spotify da América Latina. Só. Aí, tipo, ok. Eu falei, eu não sei. Você podia ter pedido emprego pra ele, né? Mas eu não sabia. Eu podia, mas eu não sabia que era ele. Se eu pudesse voltar no tempo, eu corrigir. Tipo, eu não sei onde é o Stage 1, mas dá uma olhada nesse podcast aqui. Dá uma olhada aqui, ó, no meu celular. Eu sou seu funcionário, entre aspas. Praticamente você é o contratado dele, né? Então não adiantaria muito ser... Ele ia falar a mesma coisa que o Jovem Nerd falou, mas você já é podcaster. Então me dá uma promoção, alguma coisa assim. Vamos lá. A importância, né, disso do Spotify aqui na América Latina, onde você chegou, né? Depois de um bom tempo fazendo os podcasts. E vamos mandar um recado, né? Tipo, você que tá aí na área, o que você diria para quem quer começar um podcast? Começa. Simples. Tipo, você sabe quando a síndrome da perfeição? Tipo, eu não posso postar o meu desenho porque o meu desenho ainda não é tão bom. Eu não posso começar meu podcast agora porque eu ainda não tô bom o suficiente pra... A evolução você só vai ter sentindo, sabe? Sim. Quando você faz o seu primeiro episódio, mesmo que você não se orgulhe dele, você vai falar, eu consigo fazer melhor. E aí vira aquela coisa o segundo episódio tem que ser melhor que o primeiro. E assim vai. Quando a gente começou a fazer os podcasts, inclusive você foi o segundo episódio. Olha só. É verdade, né? Quando a gente fez o segundo, eu já fiquei, nossa, mano, tô melhorando aqui. Aí a gente teve um probleminha e eu fiquei uma semana sem poder postar. E aí quando eu fiz o terceiro, que foi um episódio sobre shows que nos marcaram, eu falei, cara, esse aqui tá melhor que o terceiro, que o anterior. E quando chegou o quarto episódio, agora a gente pode evoluir um pouco mais. No quinto, precisava ter a cena pós-crédito, precisava colocar agora o segmento de lore no podcast. Então, a gente foi seguindo, sempre tentando fazer uma melhora absurda. E quando chegou no episódio 14, eu lembro que eu virei pro Sr. Durden e falei, cara, eu acho que a gente conseguiu chegar num nível maneiro agora, hein? Eu acho que agora a gente pode fazer um teste de verdade. E aí foi o dia que a gente fez um episódio especial de Halloween, onde a gente queria ambientalizar todo o cenário como se fosse uma floresta. Tá no YouTube disponível. Club especial de Halloween. Olhem lá, eu participo. São 3 horas de programa, eu passei 3 dias editando aquilo. Não foi fácil. Mas aquele episódio, ele mostrou que a gente pode fazer o que a gente faz hoje em dia na história, sabe? De fazer como se fosse um audiobook, um audiodrama. Aquele foi a mudança, né? Foi o pilar da mudança. Foi o ensaio, foi o pilar. Se eu conseguir fazer esse pilar, eu consigo fazer mais um e consigo fazer um tempo. Legal. E pra começar, no começo vai ser difícil, você vai achar estranho, você vai se comparar muito ao outro podcast, mas, cara, a evolução no podcast eu acho que você não consegue a não ser fazendo na massa, assim, sabe? O comentário que você faz, tipo, às vezes vai parecer que você tá meio travado, mas isso você vai desbloqueando aos poucos, sabe? É costume, tudo é costume. Essa área criativa, né? Não só do podcast, mas desenho, YouTube, tudo isso, né? Foi o que você falou, é importante a gente começar, porque se a gente começar a se comparar, se a gente pegar e ficar cobrando que tenha resultado, aí que não vai virar. A gente comentou isso aqui no começo da live, que é importante a gente se arriscar, né, também. Eu vi um dia desses aí que é importante a gente se puxar no limite também, né, mas não tão no limite pra gente falhar, mas tipo num limite pra
para a gente conseguir evoluir mais e mais, né? Então, eu vejo isso, eu te convidei por isso também, né? Porque eu vejo isso no seu podcast, tipo, você tá sempre querendo inovar, o seu pessoal tá sempre querendo melhorar, mas não de forma ruim, não para obter, não só por comentário, mas, como eu disse, porque vocês gostam, porque é um negócio que traz alegria para vocês. E, assim, qualquer coisa criativa, se você não tá aproveitando o processo, você não está sendo criativo. Você só vai ficar cada vez pior, só vai ficar mal. E o importante é você tá se divertindo durante o que você está fazendo, né? Se você não tiver amor por algo criativo, pensa que terrível é isso, né? Nossa, sim, né? Porque, imagina, esses dias, quando eu decidi realmente continuar com o canal, né? Eu pensei, pô, será que em 10 anos eu vou querer continuar com isso? Vou querer fazer isso? Eu sei que é um prazo muito longo, mas é bom pra gente ter uma perspectiva se é isso, sabe? Porque e se um dia virar? Você vai estar fazendo uma coisa que você não gosta? Então é muito importante. É muito importante você amar o que você quer fazer, né? Você amar, seja a área criativa que for, né? Só começa e tenta. Exatamente. E um comentário final, eu tava assistindo Next in Fashion da Netflix, seriado de moda. E teve um episódio em que apareceu o Tommy Hilfiger, né, que é o criador da Tommy, aquele jeans assim, né? Sim. E ele deu uma dica para os designers, que eu acho que é uma dica que se encaixa para toda a nossa vida criativa, né? Que ele só disse: a sua primeira ideia é a sua melhor ideia. Olha. E eu fiquei pensando muito nisso, né? Tipo, caraca, a primeira ideia que eu tive foi o Astória. E eu tava tentando achar uma outra ideia, mas no final eu voltei pra ela. Então, real, a primeira ideia que você tem, geralmente, é a que traduz o que seu coração é, sabe? É aquilo que, tipo, ok, eu quero fazer um vídeo pro YouTube. Então, não tenta colocar uma barreira em cima disso, sabe? Deixa as coisas acontecerem. E faz com amor, né? No final das coisas. Sim. Nada é por acaso. Talvez um retorno não seja o que a gente tá esperando, mas à toa nunca vai ser. Tipo, se repetindo, faça as coisas com amor, né? Não deixa de fazer com amor. Voltou. A gente vai falar de amor e com propósito, a live caiu. Olha o Instagram querendo quebrar a gente, né? O Instagram é contra o amor. Mas é isso, gente. Tipo, não se deixem levar e façam o que amam. E agora, bom, como a gente encerrou o assunto geral, a gente pode abrir para quem quiser perguntar alguma coisa. Ou se você quiser também comentar um tema livre aí, sobre o que a gente está comentando no podcast, pode mandar bala também. Ok. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quem que tá no chat aí? Deixa eu ver. Vamos ver. A Falk tá no chat. Oi, Falk. A Carol, o Dan. Dan, saudades, Dan. Saudades, Falk. Saudades. Vamos ver. Gente, sigam a Falk. Os desenhos dela são o ápice da humanidade. E é muito bom. Quando você compartilhou comigo a primeira vez... Ó, eles querem o zap do Lúcio, hein? Vou passar. Liguem mais ou menos umas 3 da manhã. Ele tá dormindo essa hora. O Lúcio, ele é um personagem legal porque ele não fala no podcast, né? Pelo menos por enquanto. Ele já tem voz. A gente só tá esperando o momento certo pra lançar. Em breve vocês vão saber. É verdade, né? Aproveitando o gancho do Lúcio, comenta aí um pouco dos seus personagens. Como foi essa concepção, né? A linha criativa dos personagens. A história ela tem um tom meio ficção, comédia, onde eu e o Sr. Durden somos proprietários do primeiro e único clube noturno na Lua. Construímos um clube noturno na Lua e o nosso bartender, o Lúcio, ele é... Bom, vocês vão olhar pra ele, vocês vão entender o que ele é.
vocês conseguem ver. Inclusive tá nos posts de divulgação. Exatamente, lá no fundo ali atrás. Devia estar trabalhando, mas tá no post de divulgação, né? Acontece. Faltar trabalho e luz, tipo, sempre acontece. E durante o podcast a gente faz muita menção a ele, né? A gente cita ele, mas por enquanto ele é um personagem mais apenas citado, tipo o irmão do Jor-El, sabe? O Jor-El, no caso. O design, como todos os personagens, ele é feito pela Gabriela Costa. E tipo, dá pra ver o que ele é, né? Sim. Inclusive, as artes do Astoria são muito, muito boas. Queria parabenizar ela, porque são muito boas, merece uma salva de palmas. E é isso, cara. Tipo, é legal você ver que os bastidores, né, de tudo isso, como que você faz um podcast, qual que é os perrengues, o que tá por trás das ideias, né? Porque muita gente às vezes olha o podcast e fala, é muito fácil, aí liga o microfone e aí grava, mas tem muita coisa, tem muita história por trás, né? Sim. Eu acho que quando a gente escolheu que ia fazer esse formato de algo mais criativo, como se fosse uma série, pelo formato a gente ia precisar de arte, sabe? Alguns podcasts não precisam, mas se você vai fazer algo como uma série, às vezes, uma hora ou outra você vai ter que dar um auxílio visual. E a gente teve a sorte de ter a Gabi, que ela consegue traduzir a história no traço dela, sabe? Sim, e foi o que você falou, tipo, é muito importante isso para vocês, né? Inclusive é uma linha criativa, né, por conta do estilo do Astoria. Então, também outra dica, né, para quem quer criar alguma coisa, né, esteja bem claro na sua mente todos os pilares. Tipo, se você quer fazer, por exemplo, um podcast em formato de história, o que pode ser interessante para um público que assiste isso? Pode ser interessante os desenhos, pode ser interessante a voz de fundo, a ambientação, todos os pilares que você conseguir e já se ajeitando antes de você fazer o primeiro, já é bom. Assim, a dica começa, mas se você puder começar com o máximo da ideia que você já tem, assim, mais concreta, quanto mais concreto, melhor para você, que quer começar algo, não só podcast, né? Manda curiosidades sobre o Haroldo. Oh, shit. Sobre o Haroldo. Sou péssimo pra falar sobre o Haroldo. Vamos pra próxima pergunta. Eu vou tomar água. É sério, ainda tenta, não acabou não. Eu não tô fingindo que tô bebendo. Será? Agora tem que ter, né? Bom, mas eu acho que, não sei se alguém vai querer fazer alguma pergunta mais. A gente já passou da meia hora de live. Isso é muito bom. Eu vou... O melhor personagem do mundo é o Haroldo. Eu vou deixar aqui aberto pra gente, uns 10 minutinhos. Vou deixar aberto aqui pra gente comentar livre. E aí, dependendo se vier alguma pergunta ou não, a gente fecha ou continua a live. Tá livre, agora o tema é livre. Você tem alguma pergunta sobre a história, Beth? Eu prometo responder. Então, na verdade, tipo, como eu tô muito acompanhando também, né, tipo, tô com a obra em casa e assistindo a live. Ó, gente, é isso que é guerreiro. Isso que é uma pessoa guerreira. Tá com a obra em casa, que é um barulho pra caramba, tá lá assistindo a live fielmente. Então, esse é o exemplo de pessoa que acompanha a história, viu? Sigam a Falk, gente. Sigam a Falk, que a Falk tem os melhores desenhos do mundo. Sim. Fazendo um jabá aqui, eu conheci ela por conta que você compartilhou um dia nos stories. E são desenhos muito bons, muito bons. Falk soberano. Assim, estilo foda pra caralho. Eu tô meio longe do Instagram, tirando essa conta, mas os desenhos que eu acompanhava, eu ficava muito, 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 muito impressionado.
Pray. Amen. É verdade, né? Eu tenho uma pergunta, na verdade, focando aqui até nisso. Você já foi reconhecido na rua ou em algum lugar? Não, ainda não. Não chegou nesse ponto. Não chegou nesse ponto, né? Não. Mas, e o que você vai fazer quando chegar nesse ponto? Você bem legal. Você bem legal, é isso. Meu amigo Arantes que tá no chat, ele que é reconhecido na rua bastante, vereador da cidade. Vereador de Sanca. Vereador de São Caetano. Sanca City. Nossa, mano, mas... Assim, eu fico até feliz de... Ai, caralho, por que eu tô com sono? Eu fico até feliz de ter chamado você pra fazer, tipo, como primeiro convidado, né? Porque, mano, não sei de nada. Porque, cara, tipo, isso mostra muito o que eu penso, o que você pensa também. Tipo, eu penso muito igual a você, nível criativo, assim, então as nossas ideias se batem muito. E, assim, tirando as perguntas que a gente fez, a gente passou muito por cima, né, de tudo que é a história, mas, assim, é um conteúdo bem... Digamos, se fosse um sanduíche, seria a mortadela lá do centro, lá, aquele sanduíche de mortadela desse tamanho, de tanto conteúdo que tem. E olha que eu sou vegetariano, então... Eu nunca provei aquilo. Eu sempre vi que era gigantesco e... Eu tenho muita curiosidade. Ainda vendem aquilo? Vende, não sei em época de coronavírus, mas até não vende mais nada, até uns tempos atrás, sim. E, mano, tipo, é muita coisa, né, pra gente comentar sobre isso, né, a gente... Você pode ver, tipo, é um guarda-chuvinha, assim, a história é a base do guarda-chuva, a gente começa a chegar em vários outros temas, né, tipo, criativo, não só criativos, mas também business, né, tipo, tema de negócio, assim. Porque, mano, eu disse, no primeiro ano de podcast, você ter conseguido... É o bacon do santo. Você ter conseguido... É muito bom. Você ter conseguido já conseguir essa notoriedade, né? Tipo, você já tem um público fiel, assim, né? Que já segue a história. E além dessa vontade, né? No primeiro ano, mano, tipo, é muito difícil. Tipo, no primeiro ano ser tão positivo como foi, né? A gente espera que é sempre assim, 2 anos pra alguma coisa dar certo, mas o primeiro ano do Astoria foi muito bom. Foi. Sempre podia ter sido melhor, mas há males que vem pro bem, sabe? Sim. Algumas coisas... É só não desistir, sabe? Principalmente quando é algo que a gente gosta. Sim, quando a gente foi mudar o formato, eu perguntei pro pessoal todo, tipo, gente, o que a gente faz agora? E a gente gosta muito de fazer, então não tem porquê, sabe, a gente ficar segurando essa vontade. Uhum. Talvez alguma pessoa vai escutar e vai fazer valer a pena todo esse esforço. Até o Jovem Nerd pedir emprego, a Falco tá comentando. Mas tem uma sugestão pro Jovem Nerd. Ele já é podcaster. Se ele ouvisse essa live, seria bem mais vantajoso ele pegar a história do Astoria e integrar na grade de podcast dele. Aí você não perde o Astoria e ganha emprego. Obrigado. Eu tive crise criativa ontem, tá? Acontece. Aliás, você tá convidado também pra gente fazer uma outra live sobre criatividade mais pra frente. A gente já tá na grade. A gente começar a fazer essa live de criatividade. Você tá convidadíssimo. Felipe Filgueira entrou. Felipe Filgueira faz a voz do Gregório no Astoria. Um beijo. Um beijo e um aceno aí, ó. Você... Ei, eu ia acenar, fudeu com tudo. Um dos personagens acabou de entrar. Gente, tô muito emocionado. Bom, vou esperar um pouquinho mais, mas eu acho que é isso que a gente tinha que falar. Bom, teremos uma história nerd? Não sei, um dia, quem sabe. Então, vamos esperar mais um pouco, mas, enfim, só encerrando aqui, eu agradeço demais por você ter aceitado, muito, muito mesmo. Quando temos o Gregório falando... Ah, não.
Isso é piada interna. Isso é piada interna que ele acabou de fazer. Não vale. Quebra galho aqui da história. Felipe, eu vou acabar. Olha, te falar que você é famoso, hein, Chance? Você já é bem famoso, porque, tipo, a live hoje, eu tô fazendo, lógico, eu vou falar, na história das lives, só teve 2 lives, mas tudo bem. Mas hoje bateu, entre aspas, um pico, tipo, entrou quase, tipo, 10, 15 pessoas na sala, então, tipo, simultaneamente, então, mano, você é God aí. Para com Meu isso. Deus. Tem que fazer 2 pesadelos na história. Para de dar spoiler. Para de dar spoiler. Eu tenho um pôster do Champ. Gente, eu vou encerrar. Ó, eu vou encerrar porque, bom, já batemos o horário, basicamente. Não, já tá quase 1 hora. Então, de novo, muito obrigado. Mesmo. E... Enquanto ele vai morrendo de vergonha, eu vou agradecer vocês que vieram por ele também. Eu vou agradecendo vocês que ficaram aqui na live. O pessoal que se ficou por ele ou se está assistindo também pelo meu Insta. Tanto faz, foi um grande prazer tê-los vocês aqui. Muito obrigado, todo mundo. Lembrando, essa live vai estar gravada no YouTube. Vai estar lá no YouTube, eu vou subir provavelmente amanhã ou segunda-feira. Então, vai estar lá tudo bonitinho, se vocês quiserem ver uma reprise, né? A partir de hoje, todas as lives serão gravadas e postadas no YouTube. É isso. Muito obrigado. Hashtag amamos o Astoria. Amor ao Astoria, gente. Hashtag amamos o Astoria. Pode subir essa hashtag aí, que é muito boa. Hashtag amamos conhecimento live. E é isso. Próxima semana, a gente vai entrar com uma convidada e vamos falar sobre au pair. Vamos falar sobre... isso do au pair, viagem internacional, como que é trabalhar nos Estados Unidos, né? Aproveitando que a gente não pode sair de casa. Então vamos trazer uma pessoa que trabalhou 2 anos nos Estados Unidos como babá. E vamos comentar um pouco sobre isso, sobre as experiências dela. E espero vocês, o Xande está convidado para assistir também no próximo sábado. É isso, no horário de sempre. E ó, a gente estando atrasada. Ih, rapaz, o cara chegou no horário do tchau. É isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Estaremos aqui na nuvem. E é nóis. Valeu, Xandlo. E adiós. Bye, guys. Obrigado a todo mundo. Escutem uma história bem. Escutem.